Bom, pessoal, vamos começar aqui o último assunto do curso. Vamos ver uma aplicação das funções de Green dependentes do tempo. Como depende um pouco da parte de eletromagnetismo, eu vou revisar um pouco aqui com vocês, tá? Então, a gente vai ver a radiação, o campo, né, gerado de uma carga em movimento. A gente não vai explorar muito a física resultante, porque não é um curso de eletromagnetismo, então eu não posso pedir para vocês alguns assuntos, né, e temas presentes no curso de eletromagnetismo, mas a gente vai explorar mais do ponto de vista da função de Green mesmo, tentar entender por que ela é importante, como que ela se aplica para resolver esse problema aqui, né? Ou seja, como a gente calcula um potencial eletromagnético de uma carga em movimento, usando a função de Green, certo? Então, a gente vai lembrar das equações de Maxwell. As equações de Maxwell, as não homogêneas, a gente escreve de uma forma muito simples, a forma covariante. Eu já vou mostrar para vocês o que significa isso, caso vocês não saibam. Né? Μ igual menos μ0 Jni, certo? Então, você reúne aqui todas as equações inhomogêneas de Maxwell numa equação só, covariante, só que você precisa entender agora o significado desses símbolos para a gente poder fazer realmente o tratamento ali, encontrar uma equação que a gente consiga resolver usando as funções de Green, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai dizer aqui é que aqueles campos elétricos que vocês estão acostumados, ou seja, a componente I do campo elétrico, nada mais vai ser do que a componente 0I desse tensor dividido por, vezes C, certo? Então, é só uma definição, pessoal. Aquele campo elétrico que vocês estão acostumados é a componente 0I desse cara aqui que a gente chama de tensor de Faraday, ok? E o campo magnético vai ser igual a... deixa eu ver se eu já inverto. Vai ser Epsilon I J K. Aqui eu boto o BI aqui. F JK sobre 2, certo? Então, esse cara aqui é o símbolo de Levi-Civita, que eu imagino que vocês já tenham visto. Vocês já viram isso aqui em cálculo, em algum outro lugar? É o símbolo totalmente antissimétrico, né? Quando o I, J e K é igual a 1, 2 e 3, isso é igual a 1. E qualquer outra combinação vai ser mais ou menos 1, dependendo se for uma permutação par ou ímpar das posições do 1, 2 e o 3, certo? Então, se você quiser ver do ponto de vista, digamos, matricial, esse F ele fica assim. Μ, eu vou botar um pontinho aqui no igual, só para dizer que isso aqui não é uma igualdade de fato, certo? Então aqui, como é antissimétrico, a diagonal é 0. E aqui a gente vai ter EX sobre C, EY sobre C e EZ sobre C. Aqui menos EX sobre C, menos EY sobre C e menos EZ sobre C, certo? Então, é uma matriz 4x4, a diagonal dela é toda 0, certo? E aqui entra o B. Aqui é BZ, aqui é menos BY, aqui é BX, aqui é menos BZ, aqui é mais BY e aqui é menos BX, certo? Então, isso aqui é só uma maneira covariante, né, de escrever o tensor eletromagnético, o tensor de Faraday. E a gente vai precisar de uma fonte, que é esse J aqui, e a nossa fonte é dada por C⍴, e aqui entra a corrente mesmo. Deixa eu ver só como é que eu parametrizei. J seta, certo? Então, como isso aqui está sendo colocado de uma forma covariante, é por isso que tem esse C multiplicando o ρ aqui, justamente para que você tenha unidade de corrente, tanto aqui quanto aqui. Okay? Essa aqui é aquela corrente que vocês viram em eletromagnetismo, carga vezes velocidade. Né? Então,
Não tem nenhuma surpresa aqui. Tá, pessoal? Então, só para recapitular, a gente está fazendo aqui uma breve memória aqui do eletromagnetismo para que a gente possa entender como que vai aparecer uma equação tipo a equação de onda, e aí a gente vai resolver essa equação de onda usando os métodos que nós vimos, né? Que é o método da função de onda, da função de Green independente do tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar para essa equação aqui, ó, e a gente vai olhar o que acontece com a componente, ou seja, para μ igual a zero, como é que ela vai ficar? Né? Deixa eu escrever aqui com todos os passos. Então vai ficar assim: del μ f μ zero igual a menos μ zero j0, certo? Então é uma das equações que a gente tem, né? Se você olhar para cá, aqui a gente tem uma contração, a gente já discutiu isso há muito tempo atrás, né? Que a gente está usando desde então, que é a contração dos índices. Esse cara aqui é o índice livre, esse cara aqui é o índice livre. Então eu posso escolher qualquer número para ele, escolhi zero, eu tenho essa equação aqui. Se eu abro essa equação, é claro que vai ter 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Só que 0, 0 é 0, porque essa é matriz antissimétrica. Sobra o quê? Sobra del x i f i 0, certo? E aqui eu não mudo nada por enquanto. Boto só aqui, quer dizer, eu já boto c ρ aqui. Tá? Mas o que é isso aqui? Né? Se a gente olhar para cá, isso aqui é E sobre C. Só que aqui está 0i e aqui está I0. Eu troco o sinal. Fica menos del E I del x I, está sendo somado, e aqui eu tive que botar 1 sobre C. Menos I0C. Bom, o menos corta com menos. Se eu passo o C para cá, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Isso aqui eu já vou escrever como divergente de E. Vocês estão acostumados, certo? Não tem nenhuma surpresa aqui. Vai ser igual a μ zero C quadrado ρ, mais C quadrado, deixa eu botar aqui como lembrança, C quadrado é igual a 1 sobre μ zero epsilon zero, certo? Deixa eu usar o epsilon redondinho para não confundir com o Levi-Tivita. Ok? Bom, então substituindo aqui, corta, vai ficar ρ sobre epsilon zero. Então, como eu falei para vocês, aqui a gente está representando as equações de Maxwell inhomogêneas, então o lado direito é diferente de zero. A gente encontrou a primeira, que tem um lado direito diferente de zero, que é simplesmente a divergência do campo elétrico igual à carga, densidade de carga. Ok? Se nós quisermos ver aqui o que acontece com o componente I, que são os componentes, né? Esse cara aqui é 1, 2 ou 3, né? A gente substitui lá e vai ficar assim: del μ f μ I igual a menos μ zero JI, né? Essas são os componentes espaciais da corrente, então aqui não tem nenhuma surpresa. E, novamente, a gente pode pegar aqui a soma em μ e separar em dois pedaços. Tem um pedaço zero, vai ser o quê? D dt, só tem 1 sobre C na primeira componente, tá? E aqui vai ser a componente 0i, vou botar F 0i, mais agora as outras componentes espaciais que eu vou chamar de J. Então vai ficar assim: del x J F JI igual a menos μ zero JI, certo? Aqui, 0i, a gente olha para cá, 0i é só E sobre C, certo? Então vai ficar aqui 1 sobre C quadrado e I del T de I. Então aqui é a derivada temporal do campo elétrico. Ok? Aqui tem 1 sobre C quadrado. E esse cara aqui, quem é? Del x J do F e J. Cadê o F e J? Bom, eu preciso inverter aquela expressão ali. Como é que eu inverto essa expressão aqui, pessoal? Alguém já trabalhou com isso aqui? Pega o símbolo de Levi-Tivita, como é que você inverte ele? Deixa eu fazer aqui um paralelo. Né? Você tem assim: BI é igual a I, vou botar o I embaixo,
I, JK, F, JK, certo? E tem um fator de 2. Deixa eu ver só se eu não errei o fator de 2. Não, não errei o fator de 2. E aí, como é que a gente inverte esse negócio aqui? Alguma ideia? Como é que a gente inverte aqui essa expressão? Ou seja, como é que eu pego e escrevo F em termos de B? Que é o que eu preciso para escrever aqui, tá vendo? Eu tenho FIJ, ou JI, e eu preciso escrever isso aqui em termos de campo magnético, justamente para escrever as equações de Maxwell no formato que vocês estão habituados. Ó, eu posso pegar aqui e botar aqui, ó, E, I, L, M, BI vai ser igual a E, I, L, M, E, I, JK, F, JK sobre 2. Como é que fica esse negócio aqui? LJ e isso, justamente, porque como está somado aqui, aqui vai ser sempre o mesmo número. Se aqui vai ser o mesmo número, então aqui vão ser números diferentes. Então, por exemplo, se for 1, 1, aqui vai ser 2, 3. Mas se aqui for 2, 3, aqui tem que ser ou 2, 3 ou 3, 2. Certo? Mas a gente tem que fazer essas combinações. Aqui quando for 1, 1 e aqui 2, 2, 3, 3, foi o que você falou, mas ainda tem a possibilidade de ser 1, 1, 2, 3 e 3, 2. As duas possibilidades estão sempre lá. Pode ser esse igual a esse e esse igual a esse, ou esse igual a esse e esse igual a esse. Então, como é que a gente representa isso matematicamente? Com símbolos I, L, M, B, I igual delta, como você falou primeiro, J, L, delta, K, M. Esses são os casos que o L coincide com o J e o M com K. Só que eu tenho a outra possibilidade também, só que a outra possibilidade não é mais, é menos, porque quando esse cara aqui for 1, 2, 3 e esse for 1, 3, 2, o sinal é diferente desse. Então, eu boto um menos aqui, delta, agora o J é com M e o K é com L, certo? Isso tudo está multiplicando F, J, K. Ok? Bom, dito isso, aí tem um sobre 2 aqui, então meio aqui fora. Então vai ficar assim, B, I, epsilon, I, L, M vai ser igual. Mas bom, aqui, o que acontece? O J vira L e aqui o K vira M. Então fica F, L, M. E aqui vai ficar o J vira M e o K vira L. Né? Então vai ficar LM menos ML. Só que esse cara aqui é antissimétrico. Então, se eu troco a posição, fica igual. Corta com meio, então isso aqui vai ficar FLM. Certo? Então, é um tipo de manipulação simples que vocês podem fazer com o símbolo de Levi-Tivita. Bom, dito isso, a gente sabe agora, né? A gente pode botar o I aqui ou pode botar o I para cá, que são duas permutações, não muda o sinal. Então, a gente pode reescrever aquele cara ali assim. Aqui a gente tinha JI, então aqui vai ficar epsilon JI, deixa eu ver se L, BL. Isso aqui tudo menos 0, JI. Certo? Agora, a próxima coisa que a gente tem que realizar é o seguinte, o que significa essa expressão aqui? Ó, quando o I for igual a 1, aqui vai ser 2 e 3 ou 3 e 2, certo? Então vai ser assim, a componente 1 desse negócio é a derivada em relação a y dos BZ menos a derivada em relação a z do BY. São as componentes do rotacional, certo? A única coisa que não está batendo aqui é o sinal, porque o I está no meio, então para a gente fazer na ordem 1, 2, 3, a gente pode mudar o I de posição aqui com J e aí a gente vai ter o rotacional. Certo? Vai ficar assim, 1 sobre C quadrado, del E
I del T menos, e aqui eu já vou escrever o seguinte, rotacional de B componente I. Tá? O menos aqui veio do I que eu troquei de posição aqui, certo? Aí vai ficar J e L aqui. Vocês podem fazer isso um exercíciozinho simples para se convencer de que realmente esse cara aqui é a iésima componente do rotacional de B. Okay? E esse cara aqui, menos Mi0 JI. Deixa eu ver se eu não fiz bobagem. Não, não fiz bobagem. Bom, como é que fica essa equação aqui então? Então esse cara aqui é a derivada do vetor, rotacional do vetor, igual ao vetor. Então, a gente reescreve esse negócio aqui assim, rotacional de B. O C, eu vou usar essa expressão aqui para ele, tá ok? Ele vai passar, esse cara passa para cá e esse passa para cá, então isso aqui vai ficar assim, Mi0 J mais ε0 dE dt, certo? Então, pessoal, isso aqui foi, como eu falei para vocês, é só uma lembrança aqui rápida do eletromagnetismo. Eu não vou cobrar isso em prova, tá? Mas é só para vocês terem contexto e entenderem como que o problema que a gente vai resolver usando as equações, as funções de vida independente do tempo, como esse problema emerge naturalmente no eletromagnetismo. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, a gente teria que resolver, em princípio, um terceiro problema, um segundo conjunto de equações, que seriam as equações homogêneas, né? Ou seja, aquela do divergente de B e o rotacional de E. Ao invés de fazer isso, o que a gente vai fazer é que a gente vai adotar uma expressão para o F mini em termos de um potencial, ou seja, um potencial, né, que vai ser esse quadrivetor potencial, certo? E essa expressão, ou seja, expressar o tensor de Faraday em termos desse quadrivetor, automaticamente satisfaz a segundo conjunto de equações, tá certo? Bom, agora, para vocês entenderem o que significa isso, a gente vai novamente fazer contato entre a forma covariante e a forma não covariante, que é aquela que vocês provavelmente já viram no curso de eletro, certo? Bom, vamos olhar para essas expressões. Então, a gente sabe o que acontece aqui com F0i. Né? F0i vai ser igual, eu já apaguei aqui, mas se vocês lembrarem do que estava aqui, vai ser menos EI sobre C. Se vocês pegarem a expressão que estava aqui, vocês podem ficar um pouco confusos, porque lá estava mais, tá certo? Mas aí você tem que lembrar que o F0 aqui, como a gente viu, né? Esse cara aqui é a métrica, ele é menos 1, um monte de zero aqui, um monte de zero aqui. Então, o primeiro índice, o índice zero, quando sobe e desce, ganha um sinal de menos, tá certo? Porque é uma matriz diagonal. Matriz diagonal, a única coisa que faz é multiplicar os elementos pelos elementos da diagonal. Multiplicar por 1 não muda nada, mas multiplicar por menos 1 muda o sinal, certo? Então, é só um detalhezinho. Bom, dito isso, a gente tem que menos EI sobre C, que é 0i aqui, vai ser igual a 0, né? Assim por diante. Licença, tudo bem. Esse cara aqui vai ser mais 1 sobre C, del AI dt, ou seja, é a derivada zero, ou seja, a derivada em relação a x0 é C, né? Só para vocês lembrarem. X é igual a x0 e x0 é igual a ct. Tá? Por isso que a derivada em relação a x0 é 1 sobre c derivada em relação ao tempo. Menos, aqui vai ficar, cadê você? Del x e a zero. Ok? Bom, cadê?
Se a gente quer fazer contato com o potencial eletrostático que vocês viram lá em eletro, a gente pensa o caso em que isso aqui não depende do tempo. É só momentaneamente, só para a gente entender o significado do A0, tá? Bom, então se a gente faz isso, a gente joga uma coisa para o outro lado, vai ficar assim. EI é igual a del xi desse cara aqui, CA0. Certo? Bom, mas a gente sabe, né, que E a gente normalmente escreve como menos gradiente de V. Né? Mas isso é exatamente a expressão de cima se eu escolher o meu V igual a menos CA0. Certo? Ou, se você quiser, lembrando que o zero sobe e desce com menos 1, V é igual a CA0 em cima. Tá? Bom, então isso só mostra pra gente que o potencial eletrostático que vocês estão acostumados, vocês aprenderam lá em eletro desde o começo do curso, ele nada mais é do que a primeira componente de um quadrivetor potencial, tá certo? Que vai escrever todo o eletromagnetismo em termos daquele quadrivetor. Vocês tinham provavelmente visto só o potencial vetor, né, para o campo magnético, e aqui o potencial escalar do campo elétrico. E agora, quando você junta todo mundo numa forma covariante, ele vai aparecer dessa forma aqui, certo? Ok. Por último, a gente olha o que acontece com IJ. Então vai ficar assim, F, I, J vai ser igual a del x, I, A, J, menos del A, I, del x, J. Certo? Então, o que é isso aqui? A gente pode escrever o lado esquerdo, F e J, cadê? Ó, F e J vai ser o Levi-Civita com B. Então, vamos escrever aqui do outro lado. Deixa eu ver. Esse cara vai ficar assim. E, I, J, K, BK igual a del AJ del XI menos del AI del XJ. O que a gente precisa fazer agora? Mesma brincadeira aqui, né? A gente precisa inverter a posição do Levi-Civita. A diferença é que aqui ele está contraído 1K e o IJ está livre. Então, se eu multiplico dos dois lados por esse cara aqui, ó, E, I, JL, E, I, JK, BK, no lado direito vai ficar assim, E, I, JL, del I, A, J, menos del J, A, I. Escrevi compacto aqui novamente, tá? As derivadas. Aqui é só para ficar mais claro. Bom, o que acontece com esse termo aqui? IJ, IJ. Então, quando for 2, aqui é 2. Quando for 3, aqui é 3. Ou seja, isso aqui não tem escapatória. Mas, como esses caras aqui são iguais, e só vai sobreviver quando forem diferentes, né? Esse é igual a esse, mas só sobrevive quando I é diferente de J. Então, se esse cara for 2, o L tem que ser 3. Se esse cara for 3, 2, tem que ser 1, né? Então, e aqui o K é a mesma coisa. Só sobrevive, então, quando K é igual a L. Tá certo? Mas a ordem é sempre a mesma. Porque quando aqui for 3, 2, 1, aqui vai ser 3, 2, 1. Então, se a ordem é a mesma, significa que esse cara aparece ao quadrado. Se ele aparece ao quadrado, significa que ele pode ser 1 ou menos 1, vai sempre ser 1. Tá certo? Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes delta LK BK. Certo? Que é simplesmente BL. Né? E o lado direito, como é que vai ficar? A gente já viu isso aqui, né? I, aí aqui vai ficar o IJ, L. Então, quando o L for igual a 1, vai ser 2, 3, 3, 2. Isso aqui é um rotacional. Mas esse é o mesmo rotacional, certo? Só que com o sinal diferente. Eu posso inverter. Não, eu inverto a posição, troco o sinal. Aí os dois ficam iguais, certo? Aqui vai ficar 2 vezes rotacional
de A componente L. Certo? Você consegue ver isso? Porque veja, aqui é IJ já está batendo, tá vendo? E é o componente L. Esse cara aqui vai ficar IJ, JI. Se eu inverto esse cara aqui para dar o rotacional, vai ficar mais aqui. Não, porque o rotacional é assim, ó. Rotacional de um campo U, componente L, vai ser igual a epsilon L e J del I o J. Esse é o rotacional, certo? Aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar epsilon I JL del JAI. Certo? Você vê que ó, aqui está trocado em relação a essa expressão aqui. Então isso aqui é menos E JI L del JAI. Agora bateu com essa expressão aqui. Ou seja, isso aqui é menos o rotacional de A, componente que sobrou L. Então esse dá o rotacional e esse dá menos o rotacional. Só que tem um menos de aqui. Então fica rotacional mais rotacional. Certo? Ou seja, então aqui nada demais. B é simplesmente rotacional de A. Agora o A vetorial espacial, tá? Então aqui não tem nenhuma surpresa. A gente precisou só ver que tinha o C aqui do potencial escalar, da eletrostática, que vocês são habituados. E o B não, o B bate direitinho já aqui com a parte do rotacional do campo A. Bom, e aí, para que a gente está fazendo tudo isso, né, pessoal? Agora que eu acho que tentei convencer vocês de que o eletromagnetismo pode ser condensado ali no tensor de Faraday, mostrei como que a gente pode escrever as equações, né, de Maxwell inhomogêneas em termos do F e mostrei como que a gente pode escrever o F em termos do potencial vetor, né? Então a gente volta para as equações de Maxwell, que são del mi F mi igual a menos mi 0 J ni, certo? E agora a gente substitui aquela expressão lá para o F. Então vai ficar assim, del mi a ni menos del mi del ni a mi igual a menos mi 0 J ni, certo? Aqui a gente está supondo que essas coisas são suaves. Se essas funções são suaves, eu posso permutar a ordem das derivadas parciais. Então isso aqui vai ficar assim, D'Alembertiano de Ani menos del mi do divergente do A, quadridivergente menos mi 0 J mi, certo? Bom, o que a gente faz agora? A gente precisa resolver essas equações, mas essas equações elas têm uma simetria, certo? Eu suponho novamente que vocês já viram isso, que é basicamente o seguinte, se eu pego o meu A, Mi, e levo no A barra Mi, que é igual ao meu A, Mi antigo, menos esse gradiente, agora quadridimensional, de uma função θ suave arbitrária, o que acontece com o meu F? Né? Eu posso pegar o meu A e escrever em termos do A barra. Então vai ficar assim, o meu F barra mini vai ser igual a del mi A barra ni menos del ni A barra mi. Mas isso aqui, se eu substituir essa expressão, o que eu vou obter? Eu vou obter del mi A ni, porque esse é igual a esse, né? O barra eu escrevo em termos desse cara aqui, menos del ni A mi. Só que eu vou ter um novo termo aqui, que vai ser o seguinte, menos, quando eu substituir o A barra aqui, vai ter esse termo aqui, então vai ficar del mi del ni θ mais del mi θ. Certo? Novamente, supondo que
essas funções são suaves, aqui é derivada em relação a xmi, aqui é derivada em relação a xni, e aqui vice-versa. Se são suaves, a derivada parcial corta, e eu acabei de mostrar então que f barra mostrei que f barra mini é igual a f mini. Ou seja, existem dois campos A que levam ao mesmo campo eletromagnético. Ou seja, o campo E e o campo B, eles não percebem a diferença entre esse A barra e esse A aqui, certo? O nome disso é liberdade de calibre, vocês vão explorar isso bastante, tanto no curso de mecânica quântica, eventualmente, talvez mecânica quântica na pós, e no curso de eletromagnetismo, certo? Aqui, a coisa mais relevante é vocês entenderem o que significa essa liberdade de calibre do ponto de vista física-matemática. E aqui, no que diz respeito ao que a gente está fazendo, é qual a relação da liberdade de calibre com esse operador, que vai ser bastante importante, já que a gente está vendo justamente a invencibilidade desse operador via sua função de Green, certo? Então, significa que, como eu tenho essa liberdade, vocês poderiam, inclusive, pensar um pouco no que a gente fez lá no começo do curso, entender que o que importa aqui não é A, Mi. Na verdade, o que importa é uma classe de equivalência de todos os AMIs que levam no mesmo F mini. Certo? Isso é uma maneira muito mais avançada de ver esse problema, porque aí você não trabalha mais com o campo A, você trabalha com uma classe de equivalência de campos A's, né, de forma que eles são equivalentes se eles levam ao mesmo campo F, tá certo? Mas a gente não vai explorar essa rota aqui, a gente vai simplesmente fazer uma coisa mais pé no chão para entender a relação novamente do A com a caixinha aqui com o D'Alembertiano, certo? Então o que a gente pode fazer é criar uma restrição sobre essa classe de equivalência aqui adicional. A gente cria uma nova equação para a gente poder fixar unicamente o A, tá certo? Essa nova equação é uma escolha arbitrária, a gente faz ela, tá certo? E a gente pode fazer da forma que a gente quiser. Inclusive, a gente pode fazer de forma que preserva aqui a covariância, ou seja, é uma escolha que ela pode ser feita em qualquer referencial de forma equivalente. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode exigir, por exemplo, que esse cara aqui seja zero. Mas o que significa isso aqui na prática? E é aqui que entra a parte importante do curso, a parte importante desse assunto no que diz respeito ao que a gente está aprendendo nesse curso, que é o seguinte: essa imposição, ela significa o seguinte: eu parto de um A qualquer, tá? Então isso aqui não é verdade, AMI qualquer, e calculo isso aqui. Como esse cara aqui não tem nenhuma restrição sobre ele, eu vou obter uma função f aqui. Tá certo? Se eu faço essa troca aqui agora, eu vou obter o seguinte: del mi A barra mi mais D'Alembertiano de θ igual a f. Certo? Todo mundo acompanhou isso aqui? A coisa que eu fiz é o seguinte: eu peguei essa expressão para um A qualquer. Aí eu substituo aqui a minha definição do A barra. Eu sei que meu A barra vai dar o mesmo F mini. Então eu tenho o direito de usar ou A barra ou A, tanto faz para mim, certo? Mas aí eu vejo o que acontece quando eu faço isso, ou seja, quando eu substituo o meu A barra nessa expressão aqui, da divergência do A. E eu obtenho essa expressão de baixo. E aí? O que significa isso aqui? Esse operador, ele precisa ter algum tipo de noção de inversa para ele. Porque se tiver, essa expressão implica que eu posso resolver isso aqui para esse θ. Se eu puder resolver isso aqui, se isso aqui existir, mesmo que com múltiplos valores, significa que a função de Green aqui me permite escrever θ em termos de f. Se eu substituo esse cara aqui, eu provo que para essa escolha de θ, o meu A barra passa a ter a divergência igual a zero. Aqui não vai ficar bom assim. Deixa eu escrever do outro lado. Certo? Ou seja, se aquele operador tem pelo menos uma inversa, né, mesmo com ambiguidade, eu posso encontrar aquele θ. E uma vez que eu encontro aquele θ, eu mostro, então, que para aquela escolha de θ que satisfaz aquela equação que eu acabei de escrever lá, deu mi A mi barra é igual a zero, certo?
Então é bastante útil vocês entenderem que toda vez que vocês estiverem trabalhando com esse tipo de liberdade de calibre, e frequentemente isso vai aparecer no eletromagnetismo, em física de partículas, isso vai aparecer em cosmologia, tá certo? Você frequentemente usa a inversibilidade desses operadores aqui. Se vocês lembrarem, na hora que a gente estudou a decomposição dos campos eletromagnéticos, né, que a gente estudou aquela decomposição de Helmholtz, a gente usou o mesmo tipo de coisa, a gente usou a inversibilidade do Laplaciano. Né? Não sei se vocês lembram disso. A gente removeu a divergência do vetor, depois a gente removeu o rotacional do vetor e mostrou que todos os campos vetoriais podem ser escritos em termos de um gradiente mais um rotacional. Aqui é similar. Tá? Por que similar? Porque aqui a gente tem um problema com esse operador. Ele vai ter ambiguidade. A gente mostrou isso de duas formas diferentes. Quando a gente fez a construção manual, a gente escolheu integrar do passado para o futuro. E quando a gente fez a versão integral, a gente escolheu um contorno específico que levava à função de Green retardada, certo? Bom, dito tudo isso, então existe uma relação íntima entre a escolha de um calibre e a inversibilidade do operador, tá certo? Significa então que eu sempre posso adotar uma barra que satisfaça isso. Mas, bom, tanto faz se chamar com a barra ou A sem barra, a gente vai tirar a barra do operador, desse A, e vai dizer simplesmente que a gente está escolhendo um A que satisfaz isso aqui. Mas vocês têm que lembrar que quando a gente fala isso, a gente está dizendo que, independente do A que a gente começou, a gente sempre pode fazer uma troca de calibre naquele sentido, de forma que no novo A ele tenha uma expressão especial. Essa aqui é covariante, porque você pode ver que se você aplicar uma transformação de Lorentz aqui, esse cara se transforma com a inversa desse cara aqui, e essa expressão não muda. Ou seja, no referencial, esse calibre é aplicado exatamente igual ele é aplicado em qualquer outro referencial inercial. Tá certo? É a vantagem do calibre de Lorentz. Se eu faço uma transformação de Lorentz aqui, esse cara vai ficar assim, ó. Mi, alfa, del, alfa. É assim que se transforma o seu operador de derivada. Se você pega aqui esse cara, ele vai ficar assim. Lambda, mi, beta, a, beta. Certo? A divergência está aqui. Esse cara, quando contrai com essa componente com essa componente vai dar identidade. Porque é a transformação de Lorentz inversa. Certo? Ou seja, isso aqui é novamente del, mi, a, mi. Significa que, independente do referencial inercial que você tem, isso continua sendo divergência de A igual a zero. Tá certo? Mas, por exemplo, tem alguns calibres que vão escolher assim. A0 igual a zero. Nesse calibre, essa expressão é simples. O potencial escalar é igual a zero. Se você muda o referencial, essa equação tem um significado totalmente diferente. Porque o A0 em outro referencial inercial mistura A1, A2, A3 e A0. Tá certo? Então, esse calibre não é covariante. Certo? Bom, por que a gente está fazendo toda essa brincadeira? Bom, primeiro para entender a relação entre a liberdade de calibre e a inversa do Lambertiano, mas porque a gente também quer resolver essa equação aqui, certo? Então, a gente tem agora da Lambertiano de Ami igual a menos Mi 0 J Mi. E agora, finalmente, a gente tem um bom lugar para aplicar a nossa função de Green, certo? Bom, a gente viu aqui, né, que a gente satisfaz essa equação aqui. Então, a gente tem o Lambertiano de G de x menos x0 vai ser igual a delta 4 de x menos x0, tá certo? E a gente encontrou que o GR, que é a função de Green retardada, isso aqui a gente explorou bastante, vai ser menos θ de x0 menos x00, delta de delta x0 menos delta x dividido por 4π módulo de delta x, certo? Então essa expressão aqui foi aquela que a gente obteve de duas formas diferentes, a gente fez isso durante algumas aulas, então espero que vocês estejam com isso aqui na ponta da língua, tá certo? Essa é a função de Green que a gente quer usar aqui. E como é que a gente usa essa função de Green?
quadradinho, D'Alembertiano. Como é que a gente usa essa expressão agora? Alguma ideia? Como é que a gente usa essa expressão para resolver essa equação? Que é o propósito desse último tema. Como é que vocês fariam? Vocês podem ver isso de diversas formas. Quer tentar dar um palpite? Não? Pega essa expressão aqui. É uma delta de Dirac, né? Sim. Pega o J, multiplica dos dois lados aqui. Vai ficar assim, ó. D'Alembertiano de G. Vai botar já o retardado aqui. x0. Aí eu vou botar o J_mi que dependa de x0. Certo? E o lado direito, deixa eu apagar aqui porque eu vou precisar de espaço. Eu já tinha mostrado uma maneira mais indireta de aplicar, aqui eu estou tentando fazer uma maneira mais de manipulação direta da expressão, tá? Então eu vou pegar essa expressão, vou multiplicar por j dos dois lados e aqui vai ficar assim, delta 4 de x menos x0, j mi de x0. Tá? Então, não fiz nada demais. Peguei a minha expressão para a função de Green, multipliquei pela minha fonte dos dois lados e essa fonte calculada no x0, não no x, certo? E agora eu vou integrar em x0, nas 4 componentes em todo o espaço. O que vai acontecer agora? É assim, ó. D'Alembertiano, integral desse cara aqui, de x menos x0, j mi de x0 de 4x vai ser igual à integral da delta de Dirac de x menos x0, j mi de x0 de 4x. Certo? Mas o que é isso aqui? Se eu estiver integrando em todo o R4. Isso aqui é quanto? Integral da delta de Dirac, pessoal. De uma função calculada em x0. Vocês não lembram disso aqui? A própria função. Calculada em x. Bom, isso aqui vai ficar assim. J mi de x. Mas esse cara aqui, ó, a integral, desculpa, eu fiz errado aqui, é x0, tá? A integral. Talvez tenha confundido vocês. Essa integral em x0 e aqui o operador está todo em x. Então o operador sai, vai ficar assim, ó. D'Alembertiano desse cara aqui é igual a isso aqui. Bom, mas essa é a equação que eu quero resolver. Esse cara aqui, ele tem que ser igual ao quê? Olha para a equação que eu quero resolver. É essa aqui. Eu tenho aqui D'Alembertiano de alguma coisa igual a J. Essa alguma coisa que eu quero encontrar. Olha para a expressão que eu tenho aqui. D'Alembertiano de uma coisa igual a J. Isso. Eu vou multiplicar aqui só para facilitar a nossa vida. Por menos mi 0. E aqui eu boto menos mi 0. Então, a mi é igual a menos mi 0 integral de g de x menos x0 j mi de x0 de 4x0. De forma totalmente covariante, eu consigo encontrar para qualquer corrente o meu potencial vetor quadridimensional
né? E basicamente calcular então quais são as ondas eletromagnéticas ou campos eletromagnéticos que eu obtenho nessa circunstância, ou seja, de uma corrente qualquer, né, gerando o meu campo eletromagnético. Aqui a gente vai resolver o caso mais simples possível, que é uma corrente gerada, uma corrente, né, devido à presença de uma única carga com movimento arbitrário no espaço. Nossa, eu estou correndo aqui, mas eu acabei de lembrar que essa aula termina, é 9h10, né? Tá. Bom, então vamos lá. Como é que a gente modela a nossa corrente? Então a gente tem aqui uma trajetória, tá? Aqui é tempo, aqui é espaço, e a gente tem uma trajetória, claro que essa trajetória ela tem que ser para cá. Se eu uso C igual a 1, basicamente eu não posso me inclinar mais 45 graus, porque eu não posso mover mais rápido que a luz. E esse aqui é o meu y mi de tal. Okay? O tal aqui é o tempo próprio. Eu espero que vocês tenham visto já pelo menos um pouco essa noção. Não vai ser extremamente importante, é só um parâmetro que a gente está usando para parametrizar essa curva que mostra como que a partícula se move no espaço e no tempo. Tá certo? Então, se eu tenho uma carga pontual, como é que vai ficar o meu ρ? Como é que eu modelo uma carga pontual? Vocês viram isso? Vocês já viram o elétron 1? Como é que vocês modelam uma carga pontual? É uma carga que, isso, né, ela tem dimensão zero, né? Ela está num pontinho só e tem carga Q naquele ponto. É Q vezes a delta de x, né, se for uma função de x espacial, menos y de tal. Certo? Ou seja, é uma delta de Dirac que dá a densidade da carga, né, porque a carga só existe num ponto, e o ponto que ela existe depende do tempo. Certo? Então, você vê que o ρ ele é uma função aqui, se você quiser, do x inteiro, tá certo? Porque ele vai depender do tempo, que vai entrar aqui dentro do tal, e vai depender da posição, certo? Ou seja, a carga aqui, ela depende do tempo e da posição. A densidade, né? Bom, e a corrente, como é que fica? Lembra, é uma densidade, é uma densidade de corrente. Como é que vai ficar? É a carga. Bom, se a gente tivesse uma distribuição completa, espacial, você poderia pensar assim. Mas aqui é uma carga só, né? Então, como é que fica? Eu derivo aqui o y em relação à coordenada espacial, a temporal dele. Esse cara aqui vai ser, vou dizer assim para ficar mais fácil, dy dt, a parte espacial, delta de x menos y tal. Certo? Carga vezes velocidade, só que só é diferente de zero onde a carga está existindo. Certo? Como é que a gente pode agora unir aquelas coisas numa forma covariante? A gente pode mudar aqui as coordenadas. A gente pode usar d, se você preferir, dt, d tal. Certo? Ou seja, veja, essa partícula
ela está se movendo aqui na direção do tempo, né, como todos nós estamos, e você nunca pode parar de se mover em relação ao tempo. Significa que a coordenada y0 dessa partícula, que é o tempo coordenado aqui, que é o que vai coincidir com t, ele tem que ser monotonicamente crescente com tal. Ou seja, quando o relógio do observador aumenta, a coordenada aumenta também. Não pode parar de aumentar a coordenada, ou seja, a partícula não pode fazer isso aqui, ó, parou, desistir, não parou de passar o tempo para ela, isso não existe. Né? A gente sabe que a gente não pode se inclinar mais 45 graus aqui, né? Quando a velocidade da luz é igual a 1. Significa que esse negócio aqui vai sempre ser monotonicamente crescente com o tempo, tá certo? Então eu posso tanto usar tal quanto eu posso usar y0 ou x0, tá certo? Se eu faço a troca de variável, eu posso reescrever essa expressão aqui de uma forma mais simples. Posso fazer o seguinte, fui embora aqui. Deixa eu escrever aqui primeiro a expressão e aí a gente identifica o que está acontecendo. Bom, a gente tem que o mi é dado por dy mi d tal, tá certo? Ou seja, é a velocidade, mas não a velocidade em relação ao tempo coordenado, que é aquela que vocês estão habituados, mas é a velocidade em relação ao tempo próprio da partícula, tá certo? Quando você faz isso aqui, você poderia fazer a troca de variável aqui, você poderia fazer dy mi dt, tá certo? Vezes dt d tal. E como eu falei para vocês, isso aqui sempre existe é positivo, que é quanto que o tempo coordenado passa quando passa o tempo próprio, e o inverso seria quanto que o tempo próprio passa quando passa o tempo coordenado. As duas coisas têm que existir e têm que ser inversíveis, tá certo? Bom, mas isso aqui é o que a gente quer. Por que isso aqui é o que a gente quer? Quando eu pegar aqui o y0, vai ser o próprio tempo. dt dt é igual a 1. Então, vai dar uma coisa tipo um 1 aqui, ó. Tá vendo? E quando eu pegar as outras componentes, ou seja, quando eu pegar o mi igual a i, ou 1, 2 ou 3, vai ser isso aqui, que é a velocidade. Tá certo? Então, o meu u, aqui, ó, ele está implicitamente ali, tá certo? Como é que a gente pode juntar essas duas ideias? A gente vai escrever que o j mi vai ser igual a c vezes q, e desculpa, aqui a gente define com sobre c. Tá? É só para que esse cara fique sem dimensão. Certo? Então fica assim, cq integral d tal, deixa eu ver, isso, u mi delta 4 de x menos y de tal. Ok? Então, essa é a forma covariante de expressar essas duas equações aqui, ó. Ok? Eu vou mostrar para vocês que isso de fato é verdade. Não é difícil, tá? O que a gente vai fazer aqui a gente vai escrever. Vocês podem perceber que aqui apareceu um delta 4, enquanto aqui faltou o 3zinho aqui, desculpa. Aqui é delta 3 e aqui é delta 3. Ou seja, tem uma delta tridimensional, porque é a posição da carga no espaço. Aqui é uma delta tridimensional, porque é a posição da carga no espaço, dado um tempo, porque o tempo influencia a posição onde a carga vai estar. Ok? Aqui apareceu uma delta 4, mas tem uma integral aqui, tá certo? Então, para a gente ver como que isso aqui funciona, vocês pensam o seguinte, esse cara é CQ, integral d tal, e o U está aqui, ó. Quem é o U? Tem um 1 sobre C aqui, espera um pouquinho que eu acho. Aqui, boto o C aqui, faltou aqui, pronto. E aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter dy mi dt e a gente vai ter dt d tal, certo? E aqui a gente tem o C aqui, que vai cortar aqui, certo? E aqui vai ficar delta 4 de x menos y, só que agora y de t, certo? Até aqui tudo bem? D tal, dt d tal, vai ser dt.
Isso é uma troca de variável, tá certo? Eu insisti justamente na monotonicidade da relação entre esses dois tempos, justamente porque a gente pode usar ou tempo coordenado ou tempo próprio, certo? Ou seja, Jmi vai ser igual a carga vezes a integral no tempo de dymi dt. Ok? E aqui uma delta 4. Eu já vou separar uma delta assim, ó. Vai ser CT menos... E aqui é o T qualquer. Eu vou chamar esse cara aqui de T' para não confundir com o T qualquer que tem aqui, tá? Vou botar o linha aqui, um linha aqui e um linha aqui. Então vai ficar CT menos CT'. Tá certo? E aqui, delta 3 de x menos y de t. Linha. E aí, pessoal, como é que a gente faz agora essa integral? Ficou. E aí, pessoal, como é que fica essa integral aqui? Integral de uma delta de Dirac. Não, bom. J, mi, vai ser igual. Vou botar aqui uma primeira componente. Como é que vai ser a primeira componente aqui? Vai ser dy mi dt. Dt'. Certo? Quanto é que é a primeira componente aqui? y0 é o tempo que passou para a partícula quando ela está na coordenada tempo. É o tempo coordenado quando ela está na coordenada tempo. É o próprio valor, né? É isso aqui, ó. CT. Né? Quando esse cara aqui, só botar aqui, ó. E tempo é igual a CT. Certo? Eu parametrizei explicitamente a minha curva em termos do tempo coordenado. E aí eu estou pegando a componente que me dá o tempo coordenado em termos do seu parâmetro. Tá certo? Então, nesse caso, é só isso aqui. Então, quanto é que dá esse cara aqui? C. Né? Então, vai ficar assim. Q vezes C. E aqui vai ser o quê? Vai matar, né? A delta de Dirac. Vai ficar assim. Delta 3 de x menos y de t. Que é isso aqui, né? Com a mais da componente do C aqui que tem que aparecer no rho, que a gente mostrou lá atrás. Tá certo? Porque os dois, como eles estão dentro do mesmo quadrivetor, todas as componentes têm que ter a mesma unidade. Certo? Então, é aquilo que a gente tinha escrito antes. Eu só escrevi de forma covariante, estou mostrando para vocês que, de fato, é o que vocês precisariam ter. E se vocês fizerem a integral para esse cara aqui espacial, o que vai acontecer? Aqui vai ser I, o mi vai ser igual a 1, ou 2, ou 3, ou seja, igual a I, ou a parte vetorial, e vai ser justamente o que a gente tinha ali, que é a carga, né, o dy dt, delta 3 de x menos y de t. Que é isso aqui. Ok? Bom, então a gente tem a expressão para o J, uma expressão covariante, bonitinha para ele, e a gente tem a expressão para a nossa solução em termos do J. Então a gente pode juntar agora essas duas coisas,
para encontrar a solução do problema. Ou seja, o meu AMI vai ser igual a menos μ0 integral de θ de x 0 menos z0. Z vai ser só uma variável de integração. Eu já vou botar o 4π aqui. Certo? Aqui tem um sinal de menos, que é o menos que vai para a minha função de Green. Aqui é x menos z. Certo? É a função de Green que a gente acabou de escrever, tá, pessoal? Aqui é delta de x0 menos z0 menos módulo de x menos z. E aqui, jmi de z de 4z. Certo? Em vez de usar o x0, eu usei z, porque fica menos confuso. Ok? Mesma coisa, pessoal. Eu escrevi a mesma expressão que a gente já tinha escrito ali atrás, só que agora eu escrevi lá com o g, né, a função de Green retardada escrita explicitamente. Tem o menos da função de Green, tem o menos da definição do A, que a gente acabou de ver ali atrás. Cadê? Apaguei. Tá? E agora a gente precisa resolver essa integral aqui, mas a gente precisa antes substituir o j aqui. Então vai ficar como? Vai ficar assim. A mi vai ser igual a μ0 QC sobre 4π. Esse C já é o C aqui da definição. Cadê? Esse C aqui e o Q também. Então, μ0 QC sobre 4π, integral de θ de x0 menos z0 dividido por módulo de x menos z. Essa delta aqui, x0 menos z0, menos módulo de x menos z. E aqui vai entrar essa expressão, está ali. Vai ficar u mi, né, de tal delta x0 menos y0. Opa, não. Aqui é z menos y de tal. Aí aqui vai entrar o d4z e o d tal. Tá? Então, esse d tal com esse delta, com esse u, com o CQ, é o meu j, tá? Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tem uma integral aqui em d tal e uma delta de Dirac quadridimensional. Aqui, a gente já tinha essa integral aqui, é isso, uma delta de Dirac quadridimensional e uma integral no tempo. Aqui a gente tinha antes, no A, uma integral quadridimensional e uma delta de Dirac unidimensional. Certo? Então a gente acabou com uma delta de Dirac quadridimensional vezes uma delta de Dirac unidimensional e uma integração em 5 dimensões aqui. Certo? É só a união dessas duas ideias. E aí, como é que fica isso aqui? Vê que essa aula de hoje foi só a integração de delta de Dirac, tá? A coisa mais simples do mundo. Eu não tenho que fazer nenhuma integral de verdade, digamos assim. O que eu posso fazer aqui? Ó, essa integral aqui, ó, ela vai fazer com que todo lugar que apareça, que tivesse aparecendo antes o z, vá aparecer o y. Tá certo? Então,
Esse cara foi. Pronto. Eu já usei a delta de Dirac quadridimensional da corrente para resolver a integral da função de Green independente do tempo. Certo? Sobrou só o quê? Uma integral e uma delta. E que integral é essa? Como é que vocês interpretam essa integral aí? Ó, vocês vejam que todo lugar onde aparecia z, a gente substituiu, né, por y, porque essa delta 4 aqui fez o z ser igual a y. Como é que a gente pode interpretar esse negócio aqui? Vamos lá. Vamos pensar aqui num gráfico. Novamente do tempo e do espaço. E aí você tem a sua partícula aqui, ó. Aí essa expressão aqui, pessoal, te dá o potencial vetor no ponto x. Então digamos que meu ponto x seja esse ponto aqui, ó. Tá? O que essa delta de Dirac está falando para mim? A única contribuição para esse ponto vai vir do momento em que esse argumento é igual a zero. Certo? Nesse ponto, o campo eletromagnético que vai ser produzido aqui vai ter uma única contribuição. Vai ser a contribuição que vem desse argumento aqui igual a zero. A delta de Dirac só sobrevive quando o argumento dela é igual a zero. Isso aqui acontece quando a coordenada temporal da partícula menos o ponto que eu estou. Então, digamos, aqui ó, é o meu x0. Certo? Que é basicamente CT, tá bom? E aqui é o meu x1, que é a posição espacial. Esse ponto aqui, ele vai ter uma contribuição de tal forma que esse número é igual a esse cara aqui. Tá? Mas como é que eu vejo isso? Se eu andar em linha de 45 graus aqui, ó, o que acontece para cá? Esse cara aqui é o y0 de um certo tal, 1 aqui, certo? E esse cara aqui é o y1 desse tal 1, tá certo? Nesse ponto, eu tenho que esse cara aqui é o meu x menos y. Vocês concordam? É a distância espacial, tá vendo? Distância espacial é a diferença dessas duas coordenadas aqui. E isso aqui, como é 45 graus, é igual a isso aqui. Porque esse cara aqui é x0 menos y0. Só que o y está em cima, então aqui fica negativo. Esse ponto aqui não tem contribuição daqui. Porque aqui vai ficar esse mesmo número igual a esse, só que negativo, negativo. A delta de Dirac não vai para zero. Então, eu não tenho contribuição do futuro para o passado. Esse ponto aqui é o ponto em que a carga está no futuro desse ponto. Aqui a minha função θ já jogava fora isso. O que eu preciso procurar? Eu preciso fazer uma coisa de 45 graus para o passado. Só existe um ponto na trajetória da partícula que está a 45 graus do passado que contribui, que é esse ponto aqui. Nesse ponto a mesma coisa vai satisfazer. Olha aqui, eu vou ter o meu y, esse cara aqui vai ser o y0 do tal retardado, tá certo? E esse cara aqui, que está bem parecido com o outro, vai ser o meu y1 do tal retardado. Agora sim, x menos y vai ser o mesmo número, ou seja, esse cara aqui vai coincidir com esse cara aqui, e isso aqui vai ser igual a zero. Tá certo? Essa é a única contribuição que essa partícula causa nesse ponto aqui. Ok?
Não existe fórmula fechada para isso, mas isso implicitamente te dá uma função bem definida, que é essa aqui. É o tal retardado em termos do ponto x. Todo ponto x aqui, ó, se eu pegasse um outro, eu quero saber o campo eletromagnético aqui. Eu poderia ter duas possíveis contribuições. A que vem do futuro e a que vem do passado. Certo? A gente nunca mediu uma contribuição vindo do futuro. Tá certo? Por alguma razão, ainda bem, que seria uma coisa bastante confusa se a gente começasse a ver onda eletromagnética vindo do futuro. Mas a gente mede as ondas eletromagnéticas que vêm do passado, ou seja, eu acelero uma carga e eu vejo uma onda eletromagnética sendo gerada. Como é que isso funciona, por exemplo? Dentro de uma antena. Uma antena é uma coisa que acelera uma carga e emite uma onda eletromagnética no comprimento de onda do tamanho da antena. Tá certo? E eu meço isso depois. Ou seja, a antena lá longe gerou. Cara, de novo. Dessa vez não foi, não. Gera uma onda eletromagnética lá no passado e você observa no futuro. Ou seja, você depois pode emitir a sua transmissão de televisão lá não sei aonde e observar no futuro em outro lugar. Certo? Então, de posse dessa função aqui, como eu falei para vocês, não tem fórmula fechada para ela, porque depende da trajetória da partícula. Se a partícula estiver fazendo uma trajetória curva complicada, por exemplo, se você tiver um elétron girando em torno do próton, você vai ter aqui uma produção de radiação, né, que foi justamente a razão pela qual as pessoas começaram a se preocupar com o modelo, a mecânica newtoniana. Né? Porque a mecânica newtoniana, dado isso aqui, a gente não vai chegar na parte do eletromagnetismo, vocês vão ver isso provavelmente em Eletro 2, vocês veem que essa onda eletromagnética carrega energia. Significa então que essa partícula acelerada, né, porque está em movimento circular em torno do próton, ela está emitindo energia o tempo todo. Bom, mas se ela está emitindo energia, significa que ela está perdendo energia. E se ela está perdendo energia, significa que a órbita dela vai ficar cada vez mais próxima do próton, ou seja, os átomos seriam instáveis, justamente por causa desse resultado aqui. E se os átomos são instáveis, bom, a natureza seria bastante diferente e a gente não observa isso. Então, tem toda, a partir de então, a história da mecânica quântica, as órbitas de Bohr, né, as órbitas quantizadas e tudo mais, que eventualmente vocês vão ver também no curso de mecânica quântica. Então, para a gente finalizar isso, a gente vai botar essa expressão na forma covariante, tá certo? Porque essa integral aqui é mais fácil de resolver. Se a gente pegar essa brincadeira aqui, tá vendo que eu tenho uma coisa, parece que é não covariante, porque eu tenho aqui um módulo de um vetor espacial e eu tenho uma delta Dirac unidimensional. Então, a gente vai fazer um pequeno truque para escrever isso de forma covariante e aí a gente tem um resultado bonitinho para a gente finalizar aqui o nosso curso. Como é que a gente faz isso? A gente vai lembrar do quê? Lembrando que a delta de Dirac de uma função f de x é igual a somatória de delta de x menos xi dividido por módulo da derivada da f em relação a x tomada em x igual a xi. Tá certo? Então, digamos que essa função f tem uma série de raízes, né? Ou seja, ela passa por zero em vários pontos. Em cada ponto que ela passa por zero, isso aqui, a delta de Dirac, digamos, vai selecionar aquele ponto. E esse cara aqui é o fator de normalização pelo fato de que aqui está entrando f e não simplesmente o argumento x. Certo? Então, é uma expressão que vocês provavelmente viram em cálculo 2 ou 1, tá certo? E que a gente vai usar aqui para reescrever a nossa delta de Dirac e absorver essa parte aqui dentro e escrever tudo de uma forma covariante. Bom? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que xmi menos zmi, eta mini xni menos zni. Isso aqui vai ser, na assinatura que eu estou usando, menos x0 menos z0 ao quadrado, mais módulo de x menos z ao quadrado. Tá bom? Então, isso aqui é basicamente a métrica de Minkowski. A gente calculou aqui a distância entre dois eventos usando a métrica de Minkowski. É esse quadrado menos esse quadrado mais esse quadrado aqui. Tá? Vocês vejam que aqui não tem quadrado, tá bom? Mas ali
a expressão tem, mas esse ponto, esse cara aqui é zero em uma das raízes daquele polinômio ali, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse cara aqui de R. Vai ficar assim, R quadrado. Tá bom? Então a gente tem que f de R, que a gente vai definir como sendo essa brincadeira toda aqui, x menos z ponto x menos z, né, é nada mais do que R quadrado menos x0 menos z0. Ok? Quais são as raízes dessa expressão? Quando que f de R é igual a zero? Para R igual a x menos x0 menos z0 e para R igual a menos x0 menos z0. Certo? É o Bhaskara mais banal do mundo. Bom, então a gente sabe quais são os polos não, as raízes, e a gente também consegue calcular df, dr, isso aqui é 2r. Certo? Bom, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente sabe agora que delta de f de r vai ser igual a delta de r menos x0 menos z0 dividido por duas vezes, porque aqui, né, a derivada tem 2r, só que r calculado aqui e r calculado aqui. Então, mas tem um módulo aqui, tá? Então é sempre positivo. Então vai ficar assim, módulo de x0 menos z0, tá certo? Mais delta de r mais x0 menos z0 dividido por duas vezes módulo de x0 menos z0. Bom, mas tem uma delta aqui. Significa que eu posso trocar isso por R. E aqui eu posso trocar esse cara aqui por R porque tem um módulo, tá certo? Então, novamente, isso aqui vai ser delta de... Eu troco esse cara aqui, x0 menos z0 menos R, dividido por duas vezes R, mais, eu troco aqui também, x0 menos z0 mais R, e aqui 2R. Ok? O R é sempre positivo, então não preciso botar o módulo. Mas aí o que acontece, pessoal? Eu pego essa expressão aqui e multiplico por um θ para selecionar só essa raiz aqui. Vai ficar assim. Θ de x0 menos z0 vezes f, e aí eu já vou, vezes delta. E aí o f eu já vou escrever como a expressão que eu quero, que é x menos z, ponto x menos z, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a delta de x0 menos z0 menos módulo de x menos z, dividido por duas vezes módulo de x menos z. Opa, e faltou o θ. E o θ de x0, z0. Por que esse θ seleciona só essa primeira raiz? Porque esse θ força que isso aqui seja positivo. Se esse cara aqui é positivo, então esse cara pode ser zero. Mas se esse é positivo e esse é positivo, então isso aqui nunca é zero. Certo? Então essa delta gira que vai para zero. Sobra só esse aqui. Mas isso é o que eu tinha. Né? A gente já pagou, mas vocês podem ter aí na expressão de vocês. Se a gente substitui de volta, a gente tem aqui, finalmente, o resultado. Que o potencial vetor vai ser igual a μ0 QC dividido por 2π. Por que 2? Porque esse 2, lembra que era 4π? O 2 que tinha aqui vai ser absorvido lá. Certo? Integral de θ
de x0 menos y0 de tal, delta disso aqui, esse lado aqui que é mais bonitinho, x menos z ao quadrado, eu vou chamar só assim, e o mi de tal, de tal, certo? E pronto, vocês têm agora a solução completa do seu potencial vetor, usando a função de Green dependente do tempo, para uma carga pontual com uma corrente descrita por essa velocidade, quadrivelocidade, o mi aqui agora, certo? É claro que daqui em diante, para vocês verem isso no curso de elétron, vocês vão ver vários desdobramentos, porque você vai calcular agora o rotacional desse cara aqui para tirar o campo eletromagnético, então você vai ver o campo elétrico, o campo magnético, mas tem algumas coisas interessantes que a gente já pode observar aqui direto, né? Veja, quando nós resolvermos essa integral aqui, a gente resolve usando o tempo retardado. Mas o tempo retardado, ele depende da posição. Ou seja, nessa posição, o tempo retardado é o tempo em que a minha partícula está aqui. Nessa posição, eu faço 45 graus, o tempo retardado é o tempo que a partícula está aqui. Então, o tempo retardado é uma função de x. Certo? Significa, então, que quando eu resolver essa integral aqui, essa integral aqui vai sobreviver somente no tempo retardado. Ou seja, aqui eu vou depender da velocidade, da posição e da velocidade da partícula nesse tempo retardado aqui. Tá certo? Significa que quando eu fizer derivadas de A, a derivada vai atuar aqui também. Porque vai ser a derivada desse cara em relação ao tempo retardado e a derivada do tempo retardado em relação a x. Tá certo? Mas isso significa que A, que é o potencial vetor, quando eu transformar em F, ou seja, F, mi, ni, del, mi, A, del, ni, A, mi, essa derivada aqui vai fazer com que F dependa da derivada atuando nesses primeiros dois termos aqui, que vão ser proporcionais à velocidade. Significa que essa produção vai estar sempre lá, só que também vai ter um termo que a derivada vai atuar aqui. Quando a derivada atuar aqui, vai aparecer a aceleração da partícula. Significa que eu vou ter termos de geração de ondas eletromagnéticas que vão depender da velocidade da partícula, mas eu também vou ter termos que vão depender da aceleração. Tá certo? É isso que se usa o tempo todo em laboratório, quando você faz o Bremsstrahlung, quando você faz qualquer tipo de carga que se acelera ou desacelera dentro do laboratório para emitir ondas eletromagnéticas, é o termo de aceleração que é importante. Porque vocês vão ver que o termo de aceleração ele vai gerar energia, ele vai fazer com que o seu sistema vá gerar ondas eletromagnéticas que vão carregar energia para fora do seu sistema. Tá certo? E aí tem, claro, um infinito de aplicações e desdobramentos. O que nos interessa aqui é entender justamente como que a gente pôde usar a função de Green para resolver o problema. Tá certo? Ou seja, a gente conseguiu inverter explicitamente, ou pelo menos, mesmo que formalmente, mas explicitamente o nosso potencial vetor em termos da fonte. E que, pelo menos com uma fonte simples o suficiente, que era simplesmente uma carga pontual, a gente consegue escrever uma expressão bem bonitinha, por mais que esse cara aqui ainda dependa como é que se diz? Da evolução da partícula. Aí aqui a brincadeira é, uma partícula com velocidade constante. Então é fácil calcular o tempo retardado quando a velocidade é constante. E quando a velocidade for uniformemente acelerada, também não é tão difícil. E se for um movimento circular, também não é tão difícil. Então, tem a radiação síncrotron, que vai ser justamente do movimento circular, vai ter radiação de uma partícula acelerada linearmente, e assim por diante. E aí a gente, no curso de Eletro 2, vocês vão ver essas aplicações físicas mais extensamente, eu imagino. Tá certo, pessoal? Mas é isso. Alguma dúvida? Bom, então a gente pode encerrar.